Meu pai apresentado. Peraí. É com muita alegria que nós começamos mais um podcast da Comendadoria Monte Hermon. E que saudade que eu tava, não pude estar aqui no podcast falando sobre o escoteirismo, foi nota 1000. Mas olha, gente, que saudade de vocês. E eu tô aqui dividindo essa bancada com meu grande amigo Leonardo Muliverso, Muliterno. Eu sei que a gente chama, ele responde. A carinha dele de alegre aqui. E também dividir essa bancada aqui com o meu mestre, Catioli. Euclides Catioli. Grande Euclides Catioli. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu tenho que fazer aqui o jabazinho para a gente continuar com o nosso podcast. E tem uma novidade para vocês dois. A gente hoje fechamos com o grupo FG Plus Italínia. Isso mesmo, meu amigo Matheus, meu amigo Luciano, móveis planejados, as melhores condições, os melhores preços. Entra lá que vocês vão ter um atendimento de primeira. E se falar que viu aqui no podcast da Comendadoria, ele vai dar desconto. Pode cobrar dele lá que ele vai dar desconto. E também você, mecânico, que quer atualizar a sua oficina, quer modernizar a sua oficina, vai lá no grupo Aberama Brasil, equipamentos que diagnosticam a manutenção do seu carro de primeira ponta, de primeira linha, tá bom? E claro, não poderia deixar de lembrar da nossa querida Senhorita Fita, Bianca. Obrigado aí por mais uma vez estar com a gente, estar aí nos presenteando com essas linda caneca aqui, olha, de primeira, com nome personalizado. Gente, entra lá no Instagram dela que tem muita coisa legal. Mas, Léo, hoje o negócio vai voar bala pra tudo que é lado? Hoje o negócio vai ser muito bom, realmente a expectativa... Vai ser, não vai ser tenso, vai ser muito gostoso. Vai ser bom? Vai ser muito bom, vai ser um papo leve. É mesmo? Vai ser leve? Disso. Vai ser. Como falar desse tema sendo leve, hein? Então, na verdade, quando a pessoa que a gente vai entrevistar tem essa clareza, então o negócio se torna leve. Flui, né? Flui, a coisa vai. Exatamente. Mestre, por favor, apresente o nosso convidado de hoje, nosso convidado de honra, que está aí ao seu lado. Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que a gente pode estar mais uma vez unidos, os três, né? Sentimos a sua falta, Celso, antes de mais nada. Estava meio baqueado lá, mas recuperado. 100% agora. Muito bom. Então, bem-vindo novamente. Você fez muita falta aqui quando a gente falou sobre o escoteirismo, o movimento escoteiro no Brasil, né, e foi muito bacana, muito aprendizado. E de lá para cá eu comecei a pensar bem, refletir, né, sobre os nossos augustos mistérios. Então comecei a refletir sobre alguns pontos da nossa ordem de construtores, sobre os nossos ensinamentos. E, de fato, somos obreiros da paz. Mas o que é ser um obreiro da paz? Né? Digna, ó Deus, né, de proteger os obreiros da paz aqui reunidos. Anima o nosso zelo, fortifica as nossas almas nas nossas lutas diárias. Mas por que clamamos assim e por que sermos obreiros da paz? Qual a importância da paz? Mas isso eu vou falar no final, né? No final a gente faz uma reflexão sobre o que é ser obreiro da paz e acredito que tem tudo a ver com a temática de hoje. Sem dúvida. E quem vai trazer essa temática aí um pouco mais turbulenta, né? Aperte o cinto, senhores. É o nosso querido irmão, Dr. William Pimentel. Boa. Dr. William Pimentel é advogado, professor de Direito Penal, Processo Penal. Ele é presidente da Comissão, né, de Segurança Pública da OAB, subseção da Lapa. Né? É vice-presidente da Comissão de Direito Militar, também lá da subseção da Lapa. Foi da subseção Santana, lá de algumas comissões lá, tem uma vasta experiência aí na área do direito penal, também na questão de direito internacional,
né? Ele caminha aí ao lado de diplomatas, consulados, e talvez por isso tenha aí tomado gosto e escreveu, é escritor, 3 livros. Tem 3 livros que você aí se interessa por essa temática que nós vamos abordar, que eu já vou falar. Vai lá na Amazon, procura lá William Barbosa Pimentel, William Pimentel, e você vai encontrar os livros lá. Antiterrorismo, Reflexões Jurídico-Processuais. O Poder Judiciário, outro livro, O Poder Judiciário na Guerra Irregular, repensando a jurisprudência brasileira perante conflitos assimétricos. E o terceiro livro, O Terrorismo do Crime Organizado, uma análise da macrocriminalidade brasileira. Então, 3 obras aí profundas, 3 obras fantásticas que tem que ter ali, quem gosta dessa área de antiterrorismo, conhecer sobre o terrorismo, sobre a questão aí desses movimentos, né, criminosos internacionais, mundo, né? Exatamente, que tem influência direta, tem impacto na sociedade. Procure esses livros aí. Então, apresento aqui meu querido, nosso querido e amado irmão, Dr. William Pimentel. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, William, no nosso podcast Monte Hermon, o podcast da Comendadoria Monte Hermon, a nossa Comendadoria 335. A palavra agora está com você. A sua câmera é aquela ali, meu irmão. Eu quero dizer que é um sinal de muito prestígio estar hoje aqui nessa noite junto com 3 irmãos muito amados. Quero cumprimentar todos da Comendadoria, na pessoa do meu irmão Euclides Caccioli, cumprimentar o irmão Celso, cumprimentar o irmão Leonardo e todos aqueles que vão nos assistir aí ao longo dos dias, da semana, dos meses e quem sabe dos anos, né? Porque a gente tem que fazer obras para que durem pela eternidade. Vai ficar perpetuado aqui. Eu acredito que esse é o grande diferencial nosso. Meu irmão colocou muito bem, somos construtores da paz. Mas para construir a paz a gente tem que saber qual que é a argamassa da guerra. E a gente começa assim, estudando através do conhecimento e trazendo luz às trevas. E tendo sempre em temas muito turbulentos como esse, serenidade. E não pensar com achismos, presunções e muito menos com preconceitos ou idiosincrasias pessoais. A gente tem que ter uma visão certa de qual o mundo que nós queremos. Sem favoritismos políticos, sem procurar pensar com fígado ou então pensar sempre com no que o ganho pessoal de algum grupo determinado. Então eu me sinto muito privilegiado, honrado, digo que é uma reestreia minha em podcasts, cansei de falar muito disso, mas eu acho que tudo tem a seu, a gente estava falando lá fora, do nosso renascimento, e vim de novo num podcast desse quilate qualidade que é o Monte Hermon, é muito honroso para mim. E como o William Pimentel se tornou advogado, criminalista, Dr. William Pimentel? Vem do William lá dos anos 90. Olha só. É o William dos anos 90, é ele. Eu nunca me imaginei como advogado, também nunca me imaginei você falando os títulos das obras e falar, cara, eu escrevi isso. Sabe? Vem isso. Mas eu digo, vem do William Pimentel lá dos anos 90, assistindo Batman série animada, questionando por que o Coringa fazia domínio de cidades, questionando por que o Mr. Freeze usava arma criogênica nos outros, questionando por que a polícia não fazia nada e eles eram tão ricos e a gente tão pobres. Começava daí. Começava lá, acredito que era uma terça-feira de 2001, onde 2 aviões se chocaram nas Torres Gêmeas. Eu estava indo para a escola, me lembro muito e aquilo me marcou demais. E se acontecesse aqui? O mundo, eu ia te fazer essa pergunta. O mundo mudou a partir de 11 de setembro, né? Ali a gente já existia o terrorismo, a gente sempre soube, mas acho que aquilo ali foi um descortinar para o mundo. Foi, porque até então, se a gente pensa na queda da União Soviética ali nos anos 90 e 91, quem que era o grande presidente? Era o George Bush pai.
Nós tivemos a Operação Guerra, a Operação Tempestade no Deserto, que impediu ali o Saddam Hussein, foi um sucesso. Sim. Os anos 90 foi a consolidação dos Estados Unidos como de forma hegemônica. Tinha gente até que falava que era o fim da história. Não tem mais inimigos. A gente vai se unir contra quem? Contra os aliens? Então, desde os final dos anos 90, um determinado barbudinho ali nas cavernas de Tora Bora falava que iria declarar guerra à América. A América era o grande Satã. Vamos derrubar a América. Que os oficiais de meia-idade brancos da CIA fizeram? Duvido. Então, a primeira tentativa de bomba no World Trade Center, ou o anúncio de bomba, foi nos anos 90. Conseguiram ataques piratas no US Cole, ali, conseguiram, mas não era nada tão grandioso, e duvidaram. Até que teve o 11 de setembro. O 11 de setembro, a Al-Qaeda ela conseguiu fazê-lo através da mineração ilegal de diamantes. Todo mundo duvidou. Teve treinamento, teve mais de 13 pessoas diretamente envolvidas até que conseguiram. Se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Claro. Quando a Al-Qaeda começou, os Estados Unidos, não o governo em si, mas se eu não me engano, alguns deputados texanos, eles vendiam armas para a Al-Qaeda para que eles lutassem entre si mesmo. A guerra deles lá, a famosa Guerra Santa lá e tal. Né? E eles foram se fortalecendo aí. Na verdade, eram pequenininhos e o próprio Estados Unidos deixou eles monstruosos. Eu li alguma coisa assim e dali começou todo aquele encorajamento deles de poder atacar e fazer o que fizeram. Né? Irmão, você tá certo. A gente gosta do Rambo. Pelo menos eu espero, né? Porque quem é homem mesmo gosta do Rambo. Sim, eu sou fã do Rambo pra cacete. Gosto mesmo. Terceiro filme do Rambo. O que tem a ver, William? Tem um agradecimento aos valorosos mujahidins do Afeganistão. Quem que eram os mujahidins de antes? A Al-Qaeda de agora. A Al-Qaeda de agora, isso é. Os Estados Unidos armou os mujahidins naquela época para lutar contra quem? Contra a União Soviética. E ensinar, e aquilo que você falou, treinou eles. Mas isso aí me lembra uma questão que nosso irmão Adriano Félix, um grande professor de história, ele sempre fala, né? Analise os filmes. Sim. Né? Então, quando os Estados Unidos quis fazer a investida da Guerra do Golfo, uma década antes, não sei se é isso, né? Tem que verificar, mas tempos antes, ele lançou o quê? Top Gun. Sim. Porque ele precisava recrutar jovens. E como você recruta? Né? Tem que criar o sonho, né? Cria o sonho. Né? Então, todo mundo queria ser o aviador. Queria ser o Top Gun. Todo mundo queria ser o Maverick. Né? Maverick. Então, lança o Top Gun, anos depois, ele tinha efetivo, né, vibrante, para poder queimar munição, né? Olha só. E fazer a aquisição, construção, criação de novas armas, isso aqui, né? A indústria da guerra, né? Sim. E o interessante do 11 de setembro, irmão, esse detalhe, ele é muito... no meu ponto de vista, ele é chocante. Eram 4 aviões. 2 foram para as torres, um foi para o Pentágono e o outro era para ir para Washington. Nossa. Só que esse de Washington, os próprios passageiros derrubaram um avião. Então, qual era o plano do Bin Laden? Era realmente atacar os Estados Unidos. Não vamos vencer, é verdade, mas vamos ferir. Exatamente. Vamos ferir por... Vamos sangrá-los, né? Vamos sangrá-los. E aqui a gente inaugura... Você falando de Batman, me lembrou o filme do Batman vs Superman. Que ele olha pro super-herói e fala assim, você sangra? Você sangra. Você sangra. E qual que é o grande ponto aqui? O 11 de setembro ele inaugura pra gente uma espécie de terrorismo antes não vista, que é o terrorismo contemporâneo. Nossa. É um terrorismo a nível global, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Então nós tivemos na América, nós tivemos então no Oriente Médio clássico, nós tivemos na Europa, nós tivemos na Ásia, nós tivemos no extremo da Ásia. Isso não é novo. Tem um pesquisador, Walter Lacour, sempre erro o sobrenome dele, que ele diz o seguinte: a gente pensa que o terrorismo ele é sempre um homem desgrenhado, barbudo, com uma risada satânica. E não é.
Pelo contrário. Na verdade, o terrorismo, eu gosto de entender ele muito mais como um espectro. Ele vai buscar sempre um vetor para se reencarnar e para se manifestar. E a manifestação dele é desastrosa, não tem como. E sempre é uma estratégia insurrecional, chamando a atenção para um fato ou para uma questão, uma causa política, religiosa, étnica, enfim, através de muita violência, porque atrai publicidade. Então, sim, se alimenta de carne, sangue e mídia. E todo mundo ganha com a guerra, né? Sim. A guerra, ela movimenta aí Você me fez lembrar, já que a gente citou filme aqui, eu gosto de usar algumas referências assim pra gente, né? Elucidar, né? Na cabeça de quem nos assiste e tal. Sim. Tem um filme, se eu não me engano, com Samuel L. Jackson, que ele entrevista, né? Os Estados Unidos está sob a ameaça de um ataque terrorista com bombas. Ninguém conhece o local exato dessas bombas. Existem algumas bombas falsas, ninguém sabe a localização exata. E ele é chamado então para interrogar um suposto terrorista. O suposto terrorista está com a família, prendem a família e tal, e torturam ele. Ele vai lá e, né, faz o procedimento dentário no terrorista, com a família olhando e tal. Aí ele simula lá a morte de um dos integrantes da família. O cara, eu entrego, eu falo onde está a bomba. Né? E ele dá a localização, mesmo sob tortura, a localização era de uma bomba falsa. Era uma isca. Né? E o filme desenrola tudo em cima disso. E a dificuldade de se identificar uma célula terrorista ou um terrorista. E você cita isso no seu livro, o Antiterrorismo, o primeiro livro da trilogia. Mostra ele aqui. Né? Esse é o terceiro, na verdade. O terceiro. Terceiro. Você cita numa parte que você fala, porque eles prendem esse terrorista, não tem uma acusação nenhuma, suposto terrorista, né? Lógico que descobre ao final que o cara é terrorista realmente, mas porque ele dá a localização da isca, né? Mas eles prendem sem uma motivação. Eles prendem sem ter um crime. Eles prendem sem ter uma investigação. Então nós não temos a prisão processual nem a penal. Não há uma condenação e nem a judicial lá, a processual, né? Não existe um motivo para se prender. E você cita isso como uma chamada prisão administrativa. Aquela prisão que no Brasil tinha antigamente, que era a questão da prisão por dívida, e hoje já não é mais possível, e questiona-se até as prisões militares em relação a isso, com base no Pacto de São José da Costa Rica. Mas você traz aqui: a finalidade da detenção administrativa no cenário terrorista é neutralizar os suspeitos, deixá-los à disposição da autoridade administrativa e facilitar o seu interrogatório. Stephanie Blum. Israel. E continua. Mas seguindo essa argumentação lógica, a persecução penal do terrorismo e a elaboração de legislações a fim de reprimir o terrorismo na ordem interna de um país sugere ao legislador mudanças paradigmáticas significativas no campo do direito processual penal, assumindo a eventualidade do tensionar toda uma conjuntura de direitos e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados e perseguidos pelo ius cogens. Bom, porque pergunto, qual vai ser a pergunta diante desse trecho? E aí a sua opinião. Você acredita que se existir uma política de combate ao terror, de investigação, de tentativa de instrumentalizar aí meios para se combater de fato o terrorismo, serão eficazes? Ou, como demonstrado nessa analogia que eu fiz com o filme, pouco vai se adiantar,
porque o terrorista ele engana até o próprio sofrimento dele para desviar a atenção daqueles que estão, né, ali subjugando-o, né? Ele consegue disfarçar até o próprio sofrimento, como se o sofrimento para ele, na verdade, fosse prazer. E tem aquela ideia, né? Eu faço isso não por mim, mas eu faço isso em nome de Deus. Você coloca o nome de Deus em tudo. Né? Ou algo maior. Algo maior, E como você vê isso? Seria realmente possível instrumentalizar isso de alguma forma? Ou é correto esse posicionamento de, como o terrorista não segue lei nenhuma e ele não respeita lei nenhuma, também usarmos da própria moeda para combater? Pense igual o seu inimigo para combater o mal. Como eu falei, eu sou uma criança dos anos 90. Eu vou começar, irmão, de uma analogia. Qualquer tentativa de alterar hoje, mais leis, mais procedimentos, mais formas de detenção, é um megazord que já está enferrujado. Por quê? Porque isso é uma questão que a gente vai... Qual que é o status jurídico do terrorista? Ele é um civil. Se ele é um civil, ele não está sujeito às leis militares. Não estando sujeito às leis militares, seja no tempo de paz ou no tempo de guerra, então ele não pode ter detenção administrativa. É o que Israel faz. Detenção administrativa com os combatentes ilegais do Hamas ou de qualquer outro. É o grande questionamento internacional. Então não importa se eu tenho a formalidade. E quando a gente fala de uma autoridade administrativa, a gente está falando então do IDF, por exemplo, que vai lá, prende eles e não dá direito ao habeas corpus, por exemplo. Mas você acha que o terrorista teria direito ao devido processo legal? Eu acredito que não o terrorista, mas o ser humano como um todo, a gente deveria discutir uma terceira convenção de Genebra. Em que sentido? A primeira convenção ela lida sobre conflitos internacionais de Estado a Estado. Segunda convenção de Genebra ela traz legalidade para guerras civis. A gente não consegue aplicar a segunda convenção de Genebra a corretores humanitários, Cruz Vermelha, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Agora, uma terceira convenção de Genebra para emergências domésticas pontuais, onde dá para se aplicar temporariamente e de forma emergencial as leis da guerra, talvez a gente... Que daí seria a aplicação da questão da guerra, do combate aí irregular que você trata na outra obra. Exatamente. E até com uma severidade maior. Sim, a gente traria uma situação de ilegalidade ao que hoje, que é ilegal, tá? Ao que hoje ocorre, por exemplo, na Nicarágua, que todo mundo fica aplaudindo o presidente de lá, porque ele está fazendo uma série de ilegalidades. A gente não pode pagar o mal com o mesmo mal. Não, a gente é Estado. Porque senão a gente vira uma ditadura, ou a gente que vai procurar... nós temos regras, e a regra do jogo é essa. Então eu penso o seguinte, não adianta mais leis, mais punidade, se no campo internacional a gente pode ter sanção. Um exemplo banal. Mas como se sanciona um terrorista? O terrorista ele se sanciona de algumas formas, seja bloqueando os bens. Ele não liga. Ele não liga, mas nós como Estados temos que ligar. A gente tem que pensar até como a gente vai tratar nossos inimigos. Não dá pra gente colocar numa prisão militar. A grande discussão que teve na época do Afeganistão era essa. Foi preciso uma nova lei dos Estados Unidos, porque os cidadãos não queriam que eles ficassem no continente. Então vamos mandar pra onde essa turma? Tem sim os presídios de high level lá. Davam para eles ficarem lá. Não vão mandar para uma base militar. Porque você colocar a ideia de que se trata de um inimigo, não de um criminoso, há um impacto psicológico muito grande. Você não quer ele dentro da sua casa. Se a gente coloca um inimigo, fala que é um inimigo, a gente até romantiza o lado dele. Poxa, então eu tô lutando contra... Agora o criminoso não. É diferente. O terrorista tem que ser tratado como criminoso. Ser investigado, processado e julgado enquanto criminoso, muito embora ele cometa atos criminosos que se assemelhem a atos de guerra, mas são pequenas guerras. Então, dentro do nosso raciocínio, nós somos o Estado, nós somos os mocinhos, ou pelo menos pretendemos os seus. A gente tem que imaginar até mesmo como que nós vamos lidar com os nossos inimigos. Nossa, William, é impossível. Não, é possível. É possível. Talvez se a gente trouxer legalidade para vir uma efetividade. Não é simplesmente colocar drone
um exemplo que a gente dá bastante, o pessoal do ramo militar gosta muito de comparação, coloca drone lá e mata o comando vermelho, né, no Rio de Janeiro. Não, vai ter um impacto isso. Vai ter um impacto doméstico internacional. O Brasil pode ser sancionado, o Estado brasileiro pode ser sancionado, isso a gente não quer. Fato é que ninguém goste que entre no seu quintal. Lógico. Não é verdade? Você está falando de... Estamos falando aí de países, né? Independente do motivo, seja ele qual for, sim. Se alguém entrar dentro da minha casa e eu tiver com a minha arma, esse cara vai sair de lá deitado. Simples assim. Ele entrou na minha casa, eu tenho todo o direito de defender minha família. Sim. Se um terrorista ele vem para o meu país, o exército, a polícia, quem for, tem todo o direito de defender. Você entendeu? E ser aplicado as nossas leis severas nele. Independente se é um crime de guerra, se é um crime civil, o que ele é. Ele invadiu o nosso país por quê? Eu não fui até a casa dele para invadir ou fazer alguma coisa. A questão acaba-se tendo, parece que uma fragilidade muito grande e a gente se sente desprotegido. Por que se sente desprotegido? Vamos lá. Vou usar um exemplo aqui. Qual é aquele país que se é pego com droga não tem conversa? Até alguns brasileiros morreram. Filipinas, né? Alguém ousa traficar lá? Eu acho que o índice de tráfico de droga lá é o mínimo. Sabe por quê? Porque eles sabem que se for pego, vão morrer. E aconteceu isso aqui no nosso... brasileiros que foram lá, né? Não vou entrar no mérito da questão, se levaram ou não levaram. Enfim, conclusão. Fizemos de tudo para poder tirá-los de lá, o presidente bateu, não, vai morrer, ponto. É a lei do meu país. Eles vieram na minha casa. Ponto. Morreram. E ainda quem pagou a bala foi a família. Aí que vem aquela questão. Simples assim. E aí, o que acontece? Inibe as pessoas irem lá com drogas. Será que se a gente não tivesse uma lei, não sei, talvez essa Convenção de Genebra que você falou, mais severa, não ia intimidar esse pessoal? Irmão, eu tenho uma posição do seguinte: se a pena de morte funcionasse mesmo, só bastava uma. Aí ninguém fazia mais. Hoje, para você traficar para Filipinas, é uma maravilha. Sabe por que é caro? Se você consegue, você fica milionário. E tem gente que consegue. Alguns poucos são é uma loteria, né? É uma loteria, mas se você consegue, dá certo. Entendeu? E a gente tem que ter outro ponto também. Quanto mais repressão, a face oculta da lua é corrupção. Então é possível sim que se consigam. Poucos outros que não têm essa proteção até estatal e corrupta é que escapam e acaba infelizmente casos como esse. A gente tem uma posição do seguinte: é tentador. Vamos metralhar criminoso, terrorista, só que tem um efeito negativo disso. E a gente chama e até pede emprestado. A gente fala em metralhar, não é nessa no sentido simbólico, mas figurativo. Você só combate esse pessoal através... Eles só entendem isso. Essa é a linguagem que eles entendem. Quem paga a conta não é o... É o cidadão. Aquele livro, eu gosto muito de tomar esse termo emprestado, de 1984, eu chamo do efeito Emmanuel Goldstein, o inimigo eleito. É muito fácil você eleger um inimigo. Sim. E quando você elege um inimigo, mais fácil ainda é você pegar quem é simpático àquele inimigo. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma tatuagem árabe. Eu tenho aqui. Tenho mesmo. Ela está escrito guerra em árabe. Como que isso daqui, dentro de uma radicalização de um país, não poderia ser considerado como, poxa, guerra? Então pode ser jihad. Jihad, o William sabe algumas palavras em árabe. Tá pesquisando muito. Você tá entendendo o efeito? Então... deve ter alguma associação. Sim. Aí vai arrancar meus dentes, vai arrancar tudo. Essa é a lógica. William, onde que isso aconteceu? Revolução Cultural Chinesa. Bastava você ter um óculos parecido com o ocidental, você rodava. A Inquisição foi isso. A Inquisição é assim. As revoluções são assim. Então, essa narcotirania, por mais que pareça, não, vamos começar assim, só que não para nesse dia. Ela vai se proteger. Aí você tocou num ponto que me leva a pensar. Né? A gente combate o excesso, só que tudo vira excesso. Tudo se torna excesso. É o excesso isso que você está falando. Sim. Entendeu? O excesso de força e tal. Aí quem se aproveita disso?
É uma oligarquia. Você entendeu? Quem se aproveita disso é quem quer fazer isso. Sim. Você tá entendendo? E assim, me corrija também se eu estiver errado. O que eu vejo em todas essas guerras, em todo esse terrorismo todo mundo ganha. Todos os lados ganham. Quem está vendendo arma para os Estados Unidos está ganhando, quem está fazendo a guerra está ganhando. Todo mundo tem o seu interesse próprio nisso. De aço ganha. Todo mundo ganha. Mineradora de todo ferro, mundo ganha. Né? Você iniciou falando indústria do aço. Sim. Qual foi o interesse do Bush pai? O petróleo. Sempre foi o interesse. No Oriente Médio foi tudo isso. Né? E aí a gente entende. Aí sim, Léo, eu entendo o que você falou. A quem se lasca verdadeiramente é o cidadão, é o povo. É o povão. Como sempre. Ele que vai falar, eu vou arriscar. Porque muitos vão ficar ricos, vendendo, coronéis se promovendo, ganhando cada vez mais medalhas e patentes. E o povo? É o inimigo eleito. Você tá entendendo? E quem for contra, porque é um sistema que se monta em cima. Porque então eu concordo com você. Até um tempo atrás, eu era super a favor da pena de morte. Super a favor. Eu vi uma palavra muito simples. Só Deus tem o direito de tirar uma vida. Nenhum juiz tem o direito de determinar se você deve morrer ou se você deve viver. E eu refleti muito sobre isso. É uma opinião muito pessoal minha, né? E aí eu entendo o seguinte, realmente, não vamos matar, mas deixa numa prisão perpétua. Sim. Não vai sair mais de lá. Mas você vê que engraçado. Ponto. A prisão perpétua, eu acho que é até pior do que o cara morrer, porque eu te matei, acabou ali seu sofrimento. Agora, a prisão perpétua, meu amigo, o cara vai definhar lá dentro. Sim. E eu acho que deveria ter isso. Você não matou ele, mas ele tá ali. Nenhum mal mais ele vai cometer com ninguém. Caiu muito em desuso já, isso é uma tendência desde os anos 80, a abolição da pena de morte. É difícil um país ele retomar isso. Quem abole não volta atrás, porque acaba tendo vedação de retrocesso. É o princípio dos próprios... Vedação de retrocesso. É um princípio próprio dos direitos humanos. E qual que é o interessante nisso? Será que eu vou deixar mesmo... E o que o irmão colocou aqui a respeito do terrorista, da bomba falsa, está na criminologia. É a teoria da bomba relógio. Então quer dizer que sob tortura... ele pode me trazer uma informação que isso é uma prova, até onde essa prova ela é válida. Só que aí eu tenho um ponto, assim, que a gente vai... Todos meus livros, eles convergem para esse ponto. Tá bom, o que a gente faz então? Eu entendo que é uma reformulação primeiro do sistema penal. Do sistema penal, não começando na própria lei, mas começando do sistema penitenciário. Porque o pessoal pensa, joga na penitenciária, acabou. Não. Lá que começam os problemas. Sistema penitenciário. Do macro, do terrorista, do vilão que vem das galáxias, até o menor infrator. Vamos começar por lá. Vamos começar valorizando a polícia penal. Até chegar no menor infrator aqui. Entendi. Eu começar assim, quais são as finalidades da pena? É só neutralizar, é ressocializar, é reeducar. Como que isso funciona? Porque não dá para ser uma métrica para todos. Porque cada crime tem sua natureza. Eu não consigo entender, por exemplo, que um criminoso, um estuprador contumaz de criança, ele consiga ser reeducado e ressocializado. Ele tem que ser neutralizado. E como se neutraliza? Um dos caminhos pode ser, se a gente voltar a rediscutir, não o termo correto, que seria a prisão perpétua, mas uma pena de 50 anos, que é quase que o equivalente. Ele vai ficar lá. Vamos dizer. É baseado na expectativa de vida dele. Entendeu? Então, assim, a gente não vai deixar de jogar no jogo democrático. Sim. É possível resgatar um terrorista? Cara, Caramba, William. Sim, processo de desradicalização. É um dos capítulos do meu livro. Processo de desradicalização. E esse processo de desradicalização, um dos melhores... Poxa, William, vai dar um outro exemplo ruim. É verdade. Eu vou te dizer, irmão... Mas já existe alguém que passou por esse processo com êxito? Sim. Terroristas não violentos. Isso é um processo de desradicalização que ocorre, olha só, na Arábia Saudita. Então a gente estuda um pouco do direito saudita. Poxa, William, mas que exemplo de bosta. É verdade. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente fala de terrorista não violento, nesse sentido, a gente está falando daqueles que apenas têm uma ideologia mais extrema.
Então eles passam a ter aulas, assim, realmente, claro, conforme o regime, conforme o governo, de religião, de sociologia, de tudo, para entender. E muitos se tocam, poxa, não é aquilo. E retomam, enfim. Pega lá pra nós, pequeno infrator. Vou pegar. O quê? Vai pegar o quê? Vai pegar uma trombadinha mesmo. Uma trombadinha. Então é possível. A França tentou fazer isso, mas foi um fracasso porque elas não entendem o que é a radicalização terrorista. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu nunca ouvi falar. Eu acredito que muito dos nossos pessoal que vai estar assistindo também não deve ter escutado. Você já ouviu falar? Você deve ter escutado já, né, Cátia? Porque ele é o meu livro, né? Sobre, como que chama? Desradicalização. Desradicalização Sim. terrorista, seria isso? Lógico. Irmão, você é evangélico, a gente já conversou sobre isso. Sim. Quem que era o apóstolo desconhecido? Tempo na tela. Olha só. O apóstolo desconhecido. Sim. Esse me pegou, hein? Caramba. Era o mais amado. O apóstolo Simão. Apóstolo Simão. Ele fazia parte de uma facção chamada os Zelotas. Os Zelotas a gente demonstra que fazia dentro do contexto do terrorismo antigo. Lutavam contra Roma por uma causa política. Conheceu a verdade o libertou. Ele entendeu então que a causa dele... mas ali ele teve uma pessoa ali, só Jesus Cristo para poder... Mas pera lá. Mas como cristão, então eu tenho que acreditar na regeneração do outro. Ele deu certo. É o que a gente aprende, né? Entendeu? Então assim... Um novo ser, né? Se a gente tá numa... Voltando aqui. Se a gente tá numa mentalidade ocidental, judaico-cristã, por que não resgatar isso também? Eu não tô falando pra abraçar, pelo amor de Deus, William, não é isso. Mas alguns é possível. Não dá pra gente salvar todo mundo. Alguns é possível. Outros, meu amigo, tem que definhar mesmo. Dentro de um contexto de batalha, vem nessa terceira convenção de Genebra, se aplica a lei de guerra, cara, quem morreu, morreu, sinto muito. Mas aí o polícia, ele tá imune, o polícia. Ele não vai, como todo guerreiro na guerra. Será que eu vou responder por cada homicídio que teve na guerra? Não tem como. Tem lá, foi uma situação de guerra, sinto muito. Você volta como herói. É diferente. É o que essa terceira convenção de Genebra que a gente... O problema é o seguinte, o problema é que até guerra é natural do ser humano. Uhum. Infelizmente. Né? Devemos buscar a paz. Mas infelizmente é natural, sim. É natural do ser humano. E a guerra, o problema é que querem romantizar até a guerra. Sim. Esse é o problema. Guerra, pessoas morrem. Deve ter guerra? Não deve ter guerra. Mas guerra, pessoas morrem. Né? Sim. Então vai morrer gente? Vai, dos dois lados. Só que o lado certo... No questão Qual é o lado certo? Não, é isso que eu vou completar. Você espera molhar o bico? Por favor. Você contou errado. Na guerra contra o terror... Desculpa, já vou lá, meu senhor. Meu senhor. Senhorio. Na guerra contra o terror, o lado certo é a vítima do terrorismo. Né? Então é isso que eu tô falando. Vai morrer gente dos dois lados? Vai. E se tá no combate, velho... Quando você... o pessoal agora você não pode se igualar, o que ele fala, não pode se igualar ao terrorismo. Você vai ser eu tenho que combater. Eu vou combater o terror com violência? Vou, porque é a única língua que ele entende. Sim. É igual o criminoso. O criminoso ele só entende uma língua, da violência. E não conhece outra. Agora o que me preocupa o que não pode é eu sentir prazer nos meus atos. Aí você tocou num ponto que é muito importante. O prazer nos atos. Se a gente vai para o Oriente Médio, e aí é o que eu falo do exemplo, de novo, citando o exemplo do filme do Samuel L. Jackson lá. Ele, que eu acho que é ele, né? Acho que é ele que faz esse filme. Qual a função dele? Eu sou interrogador. Tá, você vai interrogar. Mas ele quer cada vez mais. Ele vê a recusa do... Ele tem prazer em fazer, você começa os traços psicóticos
né? O prazer naquilo que ele está fazendo. É o carrasco, né? Exatamente. E o que me preocupa muito em relação a isso, que as crianças, elas já são separadas para ter esse ódio dentro delas. Sim, a gente... Isso é muito... Aí talvez, isso que você falou, poderia começar esse trabalho pelas crianças. Sim. Porque são elas que vão... Então, que vão ser iludidas para se tornar homens bombas. Ainda existe muito isso. Mas esse interessante. Esse perigo das crianças, do ódio que você fala, não é só de um lado. É dos dois lados. Sim. Não é só, né? Já que a gente citou a questão aí do Bin Laden, né? Das Torres Gêmeas e tal. Olha só, isso eu concordo plenamente. Já nos Estados Unidos da América, durante a administração do governo Trump, chamou a atenção o apoio presidencial a grupos ligados à extrema-direita e supremacistas brancos. Então aqui a gente está falando da KKK. Pode ser os Proud Boys. Né? Que eu ia entrar agora. Como foi o caso dos Proud Boys. Que sustentam discursos de ódio contra a comunidade islâmica. Pô, olha o perigo disso, cara. Olha o perigo disso. Aqui no Brasil, por exemplo, grande aliado durante o Segundo Império do Brasil grande aliado do imperador. Trouxe muito conhecimento, o imperador trouxe muito conhecimento, muita informação, muita coisa ele pôde fazer pelo Brasil de progresso, foi com conhecimento obtido de povos aí, né, do Oriente Médio, onde muitos professavam a religião islâmica. Sim. Tanto é que nós temos aqui em São Paulo sedes do islamismo, mesquitas, sim. Que são tradicionalíssimas. Temos muitos irmãos islâmicos. Sim, que né? A gente vê que não é nada disso que pintam. Até não mesmo né? porque sempre, né, a gente pega a história aí, a raiz é a mesma, né? Sim. Então, você imagina, grupos que, por desconhecer a história, por desconhecer uma causa, jogam todos na mesma panela e promovem a segregação pelo ódio. Né? Aí eles ainda pregam aí contra grupos LGBT, contra todo e qualquer imigrante, então, contra a comunidade islâmica, só que ele esquece que ele vai lá comer o tabule, esquece que ele vai lá comer o quibe, a coalhada, vai viajar lá para a Capadócia. Né? Mas vamos lá. Contra imigrantes. Pô, como que um grupo vai contra imigrante? Se o próprio Estado americano se fundou como uma colônia. Sim. Como colônias. Colônia inglesa, colônia francesa e colônia hispânica. Como que vai contra o imigrante? É a mesma coisa chegar aqui e falar: sou contra todo e qualquer imigrante no Brasil. Porra, sou louco. Parabéns, você é um idiota. Né? Dá um tiro, se mata. E ousa falar que o Brasil é o que é devido realmente aos imigrantes italianos, os japoneses que vieram para cá, que ajudaram muito no desenvolvimento do país. Aí eu ia continuar esse trecho do livro, mas eu não vou continuar para não entrar em embates que não é do interesse. Porque aí eu também tem coisas que a gente concorda. Prods Boys. Algumas coisas você pode ser contra. Porque assim, quando eu vejo esse tipo de situação, eu tenho 2 pontos. Primeiro, os extremos se tocam. Sim. A gente só consegue falar de democracia aqui, no eixo da envergadura. Passou aqui, cara, os extremos se tocam. A extrema-direita e a extrema-esquerda, elas vão se tocar. Sim. Aliás, o nazismo foi a união do que havia de pior, né? Nazismo nos extremos. É os extremos. Então, ele juntou o pior dos dois extremos Vem aqui, e criou o extreminho dele. Então,
O que a gente a gente citou Proud Boys, toda essa turma. O nazismo é engraçado isso, mas ele é um cancro no Brasil. Sim. Ele é um cancro no Brasil. Verdade. E pouca gente sabe disso, hein? Não, é um cancro no Brasil. E eu vou dizer mais, se fosse em qualquer outro país do mundo, células neonazistas, seja na internet, seja reunindo fisicamente, o pessoal gosta muito de lembrar aquele fato dos careca do ABC, sim, etc. Mas faz tanto tempo. Mas existe outros muito mais. Muito mais organizados. Muito mais organizados, com realmente muito mais organizados, muito mais prontos até mesmo para determinar. Você acha que existe um terrorismo velado no nosso país? Não é velado. É existente, real e pulsante. Só que não há legislação para isso. Porque a motivação, aí eu sempre bato nessa tecla, no meu primeiro livro, inclusive, foi o grande diferencial para ele, até a gente diferenciar o que é uma organização criminosa do que é uma organização terrorista, a motivação. Uma organização criminosa sempre vai estar movida pelo lucro. Sim. E a organização criminosa, elas são de 3 tipos: institucional, empresarial e mafiosa. Todas utilizam corrupção, só a mafiosa se utiliza da violência. Então aqui a gente já consegue ver um monte de situação. O que ocorreu na Lava Jato naquela época, as pessoas, os empresários, eles foram pegos na lei de organização criminosa? Sim, porque utilizou uma estrutura empresarial lícita para cometer determinados crimes de natureza empresarial e também contra a administração pública. E aqueles do tipo mafioso que se instrumentalizam através da violência. Então a gente já está falando assim dos cartéis de droga que existem no Brasil. Sim. E eu gosto de usar esse termo porque é isso mesmo, são grandes barões do narcotráfico, ponto final. Sim. Então a motivação é sempre econômica. Agora, das organizações terroristas, não. Eu até posso ter alguma atividade econômica, mas é para financiar a minha causa. Religiosa. Esse é o problema, a causa. A causa é religiosa, ela pode ser religiosa, pode ser étnica, pode ser política, ideológica. Motivo, Então, quando a gente fala do nazista, do neonazista, do grupo neonazista, qual que é a motivação dele? Política. Sim. Aí vem os detalhes, né? Que a gente vai falar de xenofobia, etc. Mas eminentemente política. Sim. Quando a gente fala do Hezbollah, eu não gosto de falar assim, é só religiosa. Não é só religiosa. Não. É teocrática. Até mesmo porque é um grupo que começou como um partido grêmio, político. É um grêmio estudantil que virou partido político. Eles são partido político. Não vamos muito longe. Na época do Pablo Escobar. Do Pablo Escobar. As Farc nasceu da onde? A Farc, ela nasce do marxismo-leninismo. A motivação ela é política. E só hoje... que o Pablo Escobar, o terrorismo dele é econômico. Então. E hoje as Farc é o quê? Hoje é um partido político. Só que tá na hora. Tá na hora agora. É nada. Do nosso momento. É nada. Momento? Chegou esse momento? Nosso momento. Você conhece esse momento, William? Eu vou conhecer agora. Você vai conhecer agora? Cara, é muito legal. É o momento multiverso. Você sabe quem que é o multiverso? Leonardo Multiverso. Você viu? Pena que ele não é 2. Cara, ia ser Super Gêmeos ativar. Leozinho, dá pra você a palavra. Multiverso, Léo. Não vai ser bem um momento multiverso, vai ser uma pergunta direcionada realmente sobre exatamente o que a gente está falando sobre terrorismo. Tá. Tem o caso de uma juíza chamada Patrícia, no Rio de Janeiro, né? Que ela foi... Patrícia Scioli. Exatamente, a Scioli. Foi uma ação terrorista? Eu acredito que sim. Inclusive, no meu terceiro livro, segundo livro, ele é inspirado um pouco nessa lei, que a gente chama do juizado colegiado. Ela deu uma decisão ali, aqui ao certo, não vou lembrar completamente, mas ela deu uma decisão e foi assassinada pelas milícias. Então ela, enquanto juiz, ela representa um poder do Estado ali, o poder judiciário. Okay. Através da ação dela, que foi enérgica, foi correta, ela foi assassinada. Não foi a mulher Patrícia. Foi o judiciário que foi auditado. Então, numa certa perspectiva... O recado foi pro judiciário. Foi pro judiciário. Sim. Juiz, cuidado. Então, por isso mais... Intimida? Isso intimida. Isso intimida, assim, determinado juiz, porque nós somos humanos, a gente tem família. A gente tem família, não tem como. Então, a partir da Patrícia Scioli, veio a lei dos juízes colegiados, que ao invés de ser um juiz só, são 3.
e consegue, aquele que teve uma divergência, ele pode ter o seu nome vetado, mas todo mundo vai saber quem é ele. É diferente da figura dos juízes sem rostos da Colômbia e do Peru, que ali a maioria era juízes militares, ninguém sabia quem era. Aí a gente entra num outro problema de direitos humanos. E o princípio do juiz natural. Então, aonde que fica? O princípio do juiz natural. No meu segundo livro, eu defendo que nós deveríamos ter varas especializadas na temática de segurança nacional. Mas, então quer dizer que o caso da Patrícia Scioli, da juíza, você entende ter sido uma ação terrorista porque ela não tinha um fim, nenhum dos 3 fins do crime organizado. Eu entendo que foi uma ação terrorista porque foi o crime organizado que atacou ela. Toda vez que uma decisão judicial afeta o crime organizado, vai ter uma retaliação. Uma decisão sensível. E toda motivação, eu não posso perder isso de vista do crime. O que eu quero dizer, foi uma motivação extremamente ideológica. Não, econômica. Crime organizado, ele só age movido a dinheiro. Se ela tomar uma atitude judicial, uma decisão judicial, é porque ia afetar os negócios deles. E para dissuadir, ou até mesmo para terminar, e para manter os negócios, o que eu faço? Eu mato. É uma retaliação do crime, não? Sim. Terrorismo. Sim. Eu acabo entendendo entendi como terrorismo, porque ela atacou uma figura do Estado, simbólico. Porque quem organizou, quem orquestrou... Sim. Né? Não foi qualquer bobinho. Isso, né? Não foi um idiota, não. Existia um processo. Era um cara envolvido aí, ex-integrante de algum grupo especial. Acho que era da milícia. Não, era do mas ele tinha... Especialidade de Kid Preto, essas coisas, não era? Não era do GAT, alguma coisa assim, saiu... Participante Foi do GAT, exatamente. 7º Batalhão. Tem um juiz... que ele é o juiz que mais condenou narcotraficantes no Brasil. Juiz Odilon. Eu não sei se é Odilon, não é Odilon, né? E ele não tem vida, né? Isso. Porque ele anda com segurança da hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir. Se ele vai no banheiro, o segurança vai atrás. Está numa prisão perpétua. Né? Você estava falando, e eu tô aqui pensando, né, no seguinte. O que motivou esse crime? Foi o dinheiro, né? Podemos dizer que o terrorismo ele tem base na corrupção, porque hoje existem leis no mundo que favoreciam a venda de armas, favoreciam a entrada nesses outros países. Então, se não tivesse a parte da corrupção, onde foram feitas essas leis, talvez também inibiria mais a situação que está hoje. Talvez também não seria mudar algumas leis, tratar do como que se fala? Não universal, internacional, porque as leis são fracas. Então, e tem muitas leis que favorecem. E você, como um grande causídico, você sabe melhor do que eu que o que é colocado no papel, você tem brechas e mais brechas e mais brechas para quê? Para chegar na situação de favorecer quem? A pessoa, até então, se diz culpada, porque culpado ninguém é até que se prove, não é isso? Mas uma coisa que eu vejo no direito criminal é isso. Eu lembro de uma situação até hoje interessante que aconteceu. Né? Tinha um traficante, ele foi preso na casa dele, todo mundo sabia que ele era traficante e tal. E aí, na hora de colocar no papel, né, na delegacia mesmo, começou com o boletim de ocorrência. Ah, tá, as drogas foram encontradas com ele? Não. Foram encontradas no muro da casa dele. Um bom advogado, no muro da casa dele. Né? Por um bom advogado, é muito fácil provar que as drogas não eram dele, você entendeu? Então, assim, começa no papel. Começa quando alguém tem um interesse próprio em fazer uma lei para beneficiar X ou Y. Isso aí é o que a gente mais vê no Brasil hoje. Né? Irmão, você vê cartel de droga nos Estados Unidos?
Não, como a gente vê aqui. Não tem. Você vê grandes latifundiários do narcotráfico na Europa? Não, também não. Então isso é um problema porque a gente está na margem do capitalismo. Então isso é um problema eminentemente social. Quem é que atende os consumos imediatos dessa população periférica? E não é papo de esquerda isso. Quem atende os consumos... Você é meio canhotinho, né? Hã? Não sou. Eu tô parecendo o Ulisses Guimarães aqui, pô. Para. Quem atende os consumos imediatos dessa população periférica? Um abraço ao Spider, o grande irmão nosso. Porra, é verdade. Ontem ele me botou numa sinuca de bico, cara. Um bagulho de racismo estrutural, quase saiu com isso engraçado. Mas vamos lá. Voltando ao terrorismo aqui. Voltando. Então, assim, quem que ele vai se inspirar? Vai se inspirar no traficante, é o modelo dele. Sim. O modelo dele é escola, pelo amor de Deus. Polícia só vem aqui e bate na gente. É a visão dos caras. Sim. Vou me inspirar em quem? Da onde que o dinheiro tá vindo? Quem é o meu herói? Eu tenho um cliente meu que ele não tem ensino superior. Quem atende minhas necessidades. Eu tenho um cliente meu, falando pro cliente meu, lógico, não vou falar o nome, é evidente, que não tem um ensino superior faz 20 mil reais hora. Hora. Olhando o quê? Crime. Entendeu? Aí vai ver a infância do cara. Então, muitas vezes acontece assim, cara. Então, você faz esse parte problema, do meio do que você convive, esse problema está no norte? Não. Então eu vejo que o Brasil agora já entrando até uma perspectiva geopolítica, ele tem ainda potencial de virar esse jogo. Que bonito, você usou uma palavra, termina. Ele tem o potencial de virar esse jogo, porque ainda nós temos uma população adulta, não é nem tão idosa, mas a gente vai ficar idoso. E quem é que vai suprir toda essa cadeia, sabe, de trabalho? Tem, só se for imigrante. Aí vai começar os idiotas de chapéu falando, o imigrante tá vindo aqui roubar meu emprego. Não, ele tá vindo aqui para ser empregada, tá vindo aqui para ser faxineira, não para cargo de liderança de comando, é diferente, sabe? Então, eu vejo que o nascedor é isso, cara, é uma causa social, não tem como, é uma causa social. Tá? Então, por exemplo, a questão do Bin Laden, defender de forma nenhuma, porque ele falava que o problema é reducionista, mas o problema do Oriente Médio naquela época, naquela situação, era porque os Estados Unidos financiavam as monarquias corruptas. Logo, para a gente combater as monarquias corruptas, temos que combater os Estados Unidos. Sim, mas eu vou mandar meus filhos estudar nos Estados Unidos. Manda para a China. Na Inglaterra. Não, eu tô falando do próprio Bin Laden. Sim. Aí vamos lá. Deles, é a grande hipocrisia, ele falou o negócio de manda para a China e tal. É a grande hipocrisia. Você tem um bom contato aí com o pessoal os Estados Unidos China, é muito ruim, mas China, Rússia. Meu filho vai fazer Harvard. Mas não era isso que eu ia perguntar. O Irã. Eu ia perguntar, Irã, não. Senão eu vou ter que te matar. Caralho. Tô brincando. Para com isso. 2022, então, você editou esse livro, O Poder Judiciário na Guerra Irregular. E você cita aqui, e eu estou mudando completamente de assunto, porque você citou geopolítica. E toda vez que alguém cita geopolítica e vem com essa gravatinha bonitinha, dá 10. Por quê? Porque eu tenho uma. Então, meus irmãos, para vocês saberem, né, quero até mandar um abraço ao Dr. Ney, nosso delegado da ADESG, a todos os meus irmãos e irmãs adesguianos, né, onde eu concluí já há alguns anos o meu ciclo de estudos em política e estratégia, né? Essa é a gravata padrão ADESG, né? Por quê padrão ADESG? Para demonstrar ali, já que a gente fala muito de simbologia, né? Sim. Que nós conhecemos e nós estudamos o Brasil, né? E só que você fez a ADESG o CEP 66. O melhor das galáxias foi o 66. Não, o melhor é o 25. As galáxias é o 66, desculpa. Não, você não faz ideia do que foi o CEP 25. Né? Mas fez o CEP 66. Eles não viram do 23. É louco. Você fez a ADESG em 2023, o CEP 66 em 2023. Ciclo de estudos em política e estratégia, ciclo de estudos políticas e política e estratégia. Né?
E você, então, passou a estudar o Brasil. Mas você, no seu livro, Poder Judiciário na Guerra Irregular, repensando a jurisdição brasileira perante conflitos assimétricos. Então, para você que quer ler uma boa obra, né, lá na página 45, você cita a Escola Superior de Guerra. Cara, foi emocionante. Que é e mesmo antes de fazer a DESG, você cita a Escola Superior de Guerra, que é a matriz, né, é a matricial da ADESG, que é a Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra, e difunde os ensinamentos da ESG, da Escola Superior de Guerra. Uma escola de governo, né, uma escola de pensar o nosso país como deve ser pensado. E você já citou a ESG, isso chamou a atenção, e você veio com a gravata aí, então pra gente parar um negocinho aí de querer matar os outros, né? Explodir tudo. Papo tenso, até passa por propaganda aí, ficou nervoso já. Não, eu fico revoltado. Esse barbudinho é fogo. Mas vamos lá, fala um pouquinho dessa experiência que você teve na ADESG, o que você viu do nosso Brasil, né? Conta para eles que não conhecem. O que te inspirou a escrever esse livro já? Não, o livro não, contar da ADESG mesmo, a experiência dele na ADESG, porque ele citou a ESG, ele cita a obra da Escola Superior de Guerra, ele começa a pensar o Brasil, só que um ano antes de ele ser introduzido na ADESG, no berço ali dessa escola de governo, né? Que é representada pelas suas delegacias, pelas ADESGs, né? Ao bem da verdade, esse livro eu escrevi em 2020. Ele foi lançado. Foi minha pós-graduação. Foi minha pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura. Eu sempre pensei assim, a gente tem que mudar a justiça. Não naquele sentido revolucionário, reformista, não. A gente tem que aparar algumas arestas e ter uma consciência de que o que a gente vive é o medo líquido, né? A sociedade do risco de Ulrich Beck. Então, assim, o medo está em todo lugar. É uma sociedade hipervigilante. O judiciário está pronto para isso? É a grande pergunta que eu faço, do início ao fim. Será que realmente o Brasil não tem terrorista? Dentro da globalização que nós tivemos, cartéis de drogas, enfim. E eu sempre me chamou a atenção, assistindo até aqueles seriados, porra, adoro, Homeland, sabe? Homeland, House of Cards, o Falta, que o pessoal gosta bastante, Segurança Nacional, Conselho de Segurança Nacional, Lei de Segurança Nacional. Eu assistindo Dorama. Não, pô. Pô, irmão, que isso, irmão. Eu assim, sabe, tem os The Americans pensando assim, porra, Segurança Nacional. Como que é Segurança Nacional no nosso Você assistiu Sobrevivente Designado? Lógico. Isso é muito bom, hein? Lógico. Então, assim, a continuidade do governo por um sobrevivente designado. Então, como que é segurança nacional no Brasil? Então, esse segundo livro eu tenho um carinho muito grande por ele, que ele me fez voltar para a velha república. Todas as leis de segurança nacional e aonde se enquadrava o terrorismo, eu analisei de uma forma bem sintética para poder realmente chegar numa conclusão. E percebi uma carência muito grande de bibliografia. O pessoal não gosta de escrever sobre isso. Não vou escrever sobre nada. E aonde eu fui... esperando 2 irmãos meus, 3. 3 não. 3. 3, cara. Um já me falou que vai fazer amanhã as coisas. Tem um que até o dia 30 falou que vai entregar também. Vai entregar. Esse eu confio. Eu já entreguei. Assina embaixo. A missão chegou no domingo, cara. Pelo amor de Deus, né? Então eu fui buscar, assim, quem pode falar de segurança nacional pra mim. E comecei a pesquisar adoidado. E fui encontrar material da Escola Superior de Guerra. E me ajudou muito o que é um objetivo nacional, objetivo de Estado, objetivo de governo, objetivo fundamental. Como que essa questão da segurança nacional entra, o que é uma vontade nacional, os poderes nacionais, as 5 expressões dos poderes nacionais. Então isso me encantou muito. Falei, poxa, ainda há pessoas que pensam no Brasil. E coloquei no meu livro. E lá ficou. Minha sogra me ensinou uma coisa da cocriação. Então a gente vai materializar uma coisa que ela pode acontecer, cara, se você colocar sua fé. E fiz o livro, né? Foi minha pós-graduação. Dr. Miguel Marques, desembargador da 14ª Câmara Criminal.
Aí eu li em junho de 2022 esse livro. 2022. Eu li. Eu lancei em 21. Peguei esse livro, virei um caixeiro viajante em Brasília. Peguei uns 50, 60 exemplares, fui pra Brasília, entreguei pro presidente Bolsonaro, entreguei pros assessores dele e falei assim, vocês vão perder a eleição, porque vocês estão com uma mentalidade de Guerra Fria. Vocês ainda acham... Eu falei assim, às vezes eu acho que eu sou meio maluco, cara, mas vem uns insights... Eu tenho certeza. Vem uns insights, eu falei assim, vocês têm uma mentalidade de Guerra Fria, vocês ainda acham que a Rússia é a União Soviética, que a China ainda é governada pelo Mao Tse Tung, vocês ainda pensam, a esquerda não existe. Declara guerra ao crime e faz algo próximo ao que o Fujimori fez no Peru. Ô, William, você é maluco falando isso pro Palácio do Planalto? Pois é, cara, falei. Me ouviram? Não, perderam a guerra de toda... Perderam a eleição de toda forma, mas ok. Falei com quase todos os deputados da Comissão de Segurança Pública, senadores, também levei meu livro, falei um pouco da questão da segurança nacional e vim pra Lapa. Foi onde eu conheci o Caccioli. Aí a vida mudou. Aí o Caccioli, a gente ficou bastante amigo assim já. Você pegou o primeiro livro, não, né? Acho que já tinha esgotado. Já tinha esgotado, aí pegou o segundo. Aí ele viu que eu falei, eu acho que da Escola Superior de Guerra, falou da DESG, que você me indicou, mas eu não consegui para aquele ano. Aí eu falei, caramba, eu escrevi sobre essa escola no meu livro, agora eu vou estudar nela. Aí fiz o curso de estudos de política e estratégia no ano passado, fui eleito... Olha o orgulho do papai. Fui eleito orador da turma, cara. Orador da turma lá, fiz um discursinho até que bonitinho lá, o pessoal gostou. E foi um diferencial muito grande, porque a gente tem uma magnitude do que é o Brasil e outra depois que faz o CEP. O Brasil ele é muito grande. E tem muitos problemas. Uma coisa é fato, William. Eu acho que eu nunca vi ninguém abordando esse assunto no nosso país. Poxa, é verdade. Nenhum jornalista, nenhum grande causídico, ninguém. Se tiver alguém, eu desconheço. Né? No Brasil, fora a gente sabe que tem muitos, mas no Brasil alguém com essa visão voltada para o terrorismo, voltado para tudo isso que você colocou em seus livros, eu acho que você talvez seja um dos pioneiros, né? Se não for pioneiro nisso. Agora, o que me intriga, sempre tem uma coisa que nos intriga. Por que não? Um assunto tão atual, tão evidente que ninguém aborda. Qual a falta de interesse nisso? Quando você fala do judiciário, eu já fico com o pé atrás. Em vários sentidos. A gente sempre se sente que sempre vai ter algo de interesse próprio na frente. O Ministério da Saúde adverte. Né? Irmão, eu vou falar uma aqui no ar e outra no off, tá? No off ela vai ter mais sinceridade, tá? Do que eu vou falar. O porquê que as pessoas não não tem esse... Eu vou falar abraça essa causa, né? Eu vou falar no off, beleza? Mas no ar aqui, o que eu posso falar? É sério, e é real, isso deu um impacto muito grande na minha vida. Para escrever o primeiro livro, eu perdi 2 computadores. Porque primeiro não tem tanto material disponível. Você tem que pesquisar, né? Tá bom, mas aonde? Na Dark Web. Eu fui pra Dark Web, eu consegui ter acesso até o Estatuto da Al-Qaeda, no primeiro livro. Foi um negócio... Foi profundo. Foi um negócio de louco. Só que o que acontece... Não conhecia ainda quem podia trazer informação pra ele. Não, mas assim, eu fui agora é outra vida. Eu fui a fundo. Agora ele conhece os Augustos Mistérios. Eu fui a fundo porque era meu TCC naquela época. Tava na faculdade, um positivinho. Sabe aquele notebook positivo vermelho, cara? Era aquilo que eu tinha pra lutar. O que eu tô escrevendo? E foi com a cara e com a coragem. E fui embora. Aparecia a solicitação estranha no Facebook pra mim, de gente árabe. Eu recebi já ligação... É sério, cara. Já recebi ligação da Síria. Vem cá, vamos se... É verdade. Não, é verdade, irmão. Eu creio. É verdade. E falando assim, o que você quer saber mais? E a gente pode se encontrar pra conversar mais. Só, te recrutando. Quer comer uma pizza? Mas é assim que começa esse recrutamento online, porque eles percebem através da sua navegação. Sim. E vão atrás de você muitas vezes. É um possível... Quanto mais eu pesquisava sobre isso, mais aparecia. Teve até uma, cara, que foi engraçado. Foi engraçado esse que minha noiva foi atrás. Em que sentido? Uma menina, nem sei se existe, se chamava Alexandra Lima, uma coisa assim.
E tava com uma foto assim, uma menina de hijab falando um monte de coisa pra mim. Vem conhecer mais a religião, um cacete. Eu mostrei pra minha noiva. Você mostrou? Eu mostrei, falei, que loucura aqui. Que eu tava pesquisando muito isso. E tá aqui meu número, e tem outros irmãos, vamos conhecer mais a religião e papapá. Eu lembro que a Clara entrou no Facebook dela e falou, amor, esquece de saber de religião, vem falar comigo, não sei o que lá, sabe? Foi. Mas isso acontece, cara, o recrutamento. Sim, então, assim... É real, né? É real, acontece muitas vezes comigo. Então é um preço que a gente, às vezes, a gente paga. Será que a gente quer mexer nisso? Então, aí também entra naquela. Se você, para pesquisar... O preço é alto, né? Você se colocou limites. Agora, pensa aí a cabeça de um moleque que, sabe, tá procurando o que fazer. Sim. Né? Se não é fácil ser dominado. Veja o caso que aconteceu recentemente, né, com essa alavancada do antissemitismo, após aí os ataques terroristas aí em outubro, na escola, em uma escola aqui em São Paulo, né, onde um jovem, né, pelos colegas de escola ali, por saberem da ascendência judaica, promoveram ataques a esse jovem. Sim. Pô, a gente tá falando, né, sabe, de pessoas instruídas, tal, mas tem aquela, sabe, curiosidade, começa na brincadeira e o que você falou acaba sendo, tanta informação que começa a chegar que acaba sendo cooptado. Sim. Acaba sendo recrutado. É isso mesmo. Né? E confundem as coisas e criam uma inimizade onde deveria ter uma irmandade, né? Sermos obreiros da paz, né? Irmão, vou dar um exemplo que eu vejo que o pessoal está reproduzindo isso assim, sem pensar. O pessoal fala, Palestina livre de mar, do rio ao mar. Poxa, que bonito você defender a causa palestina, etc. Mas você não está defendendo 2 estados. Quando você fala Palestina livre do rio ao mar, eu estou comprando uma briga fodida agora, falando isso. Você está falando então que Israel não tem que existir. Que tudo tem que ser Palestina. O que eu faço com os israelenses? Não estou falando com os judeus. Você está falando que o Estado de Israel não tem que existir mais. O que eu faço? Vai ver o estatuto do Hamas? Hezbollah é outra coisa. O que ele faz com as crianças desde criança? A doutrinação contra os judeus. Uma força de ocupação. Sim. Entende? Nem a China. Eu tô falando bastante da China porque eu terminei de ler o livro A Governança da China do Xi Jinping. Ele tem a opinião dele a respeito do Estado de Israel e também da Palestina. Ele não tá falando que tem que ser só um Estado da Palestina, não. Ele entende que é uma solução de 2 estados. Com Jerusalém Leste como capital da Palestina. Agora, você tirar tudo? Então você está querendo promover o genocídio de israelenses. É complicado a pessoa reproduzir isso e não está sabendo que está reproduzindo. Então você está sendo manobra de uma operação psicológica. Sinto muito. Exatamente. Reflita. Eu vejo dessa forma. E eu vou mais além do que isso. Do que você está falando. Tem que se tomar muito cuidado ao falar, porque quando você fala sobre o Estado de Israel, quando você fala, quando a gente fala de um Estado, a gente está falando da nossa casa, você entendeu? É complicado. Sim. Isso. Eu fiquei muito feliz quando o Bolsonaro assumiu Jerusalém como Estado de Israel, né? Que o Brasil assumiu, porque até então o Brasil não tinha assumido isso, e assumiu no governo do Bolsonaro o Estado de Israel, que era Jerusalém, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando da casa. E aí tem a história. E aí a gente entra naquele negócio. Tudo tem seus 2 lados. Eles vão lutar pelos direitos deles. O outro lado vai lutar pelos direitos dele. Né? Muita gente nem entende o porquê existe a faixa de Gaza. Nem sabe o porquê dessa briga. Poucas pessoas só acham que é território. Não é. O buraco é muito mais embaixo. O que tem na faixa de Gaza hoje? É construído o que lá? Uma mesquita. Essa mesquita está exatamente
onde era o Templo de Salomão. Na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Que vai para lá. Que passa pela faixa de Gaza e ali está essa mesquita que é a grande guerra deles. Por quê? O Estado de Israel quer construir o terceiro templo exatamente onde está essa mesquita. E é de quem ali? Você entendeu? E aí começa toda essa briga. Aí eu vejo alguns brasileiros aqui levantando bandeira pro Estado Islâmico e nem sabe o que está fazendo. Na verdade, quem levanta bandeira para o Estado Islâmico, não confundam com a Palestina. Quem levanta bandeira para o Estado Islâmico não sabe, aqui no Brasil não sabe nem o que está fazendo. Nem o que está fazendo, exatamente. Aí é o perigo que entra, que é exatamente isso. A pessoa não tem a pessoa não sabe o que está fazendo e de repente está promovendo terrorismo, está incentivando. Agora você imagina, você fez 3 obras maravilhosas, certo? O intuito com a visão de um advogado, com a visão de mudanças de leis, com a visão de trazer algo melhor para o mundo. Sim. Você está entendendo? Não tenho dúvida disso. Né? E para isso, você se aprofundou. E para isso, você foi recrutado. Porque você foi pesquisando, e eles foram fazendo isso. Agora, eu acho que o Caccioli comentou isso há pouco, né? Essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, que não têm base nenhuma, não têm estruturação nenhuma, começam a ser doutrinados por isso. Ao ponto de cometer uma atrocidade dessa, como foi feita lá na escola. Você entendeu? Em nome do quê? Olha onde chega essa aberração. França, essa semana, a gente tá no sábado, então eu acho que foi segunda ou terça. Foi. Né? Uma jovem na França, né? Franco-judaica, né? Sim. Uma jovem francesa, mas de ascendência judaica. Ela é sequestrada e agredida e estuprada sobre uma alegação, né? O jovem de 32 anos que cometeu esse crime bárbaro sobre a alegação de estar vingando a Palestina. Então, quer dizer... Esse é o perigo, Léo. Alguém que foi cooptado, provavelmente ainda na juventude, cresceu através de um ódio que ele nem sabe porquê do motivo deste ódio, se achando no direito, o grande vingador, o grande paladino da justiça. É legal usar esse termo paladino. É verdade. Da justiça. Levantando uma bandeira, vai lá e comete o mais bárbaro dos crimes. Meu Deus do céu. Uma jovem que só quer viver a vida no dela. País dela, na vida dela. Exatamente. Então, olha onde chega essa lavagem que é feita. Eu sabia que esse podcast ia ser um podcast pesado no sentido do tema dele. Sim. Mas eu quero te parabenizar. Eu conheço que ele é pesado pelo tamanho dos participantes. Aqui, também. Mas eu quero te parabenizar porque, refletindo sobre isso que eu falei agora, como acredito que deve ter alguém, mas se tem, não é divulgado. Isso não é passado. E a gente vive no País das Maravilhas, cara. Em Oz, tá tudo bom. Pro brasileiro tá tudo bom. É igual faziam em Roma, né? Dá pão e circo, que tá tudo ótimo. É o que o povo quer. Você entendeu? O povo quer isso. Mas a gente também mudando, vamos, né? Você tá agora presidindo a Comissão de Segurança Pública da OAB Lapa. Lapa, para quem não é de São Paulo aí, nos assiste. Zona Oeste de São Paulo, né?
tem um desafio muito grande, a questão da segurança pública, porque é na Zona Oeste, na região da Lapa especificamente, a gente tem aí o acesso às principais rodovias do estado, estão ali, né? Castelo, Bandeirantes, Raposo, Regis, Anhanguera, Bandeirantes e a Estrada Velha de Campinas e a própria BR-116, que é no trecho urbano a marginal Tietê, que liga a Regis, né? Então a gente tem a principal saída ali e tal. Então é uma área de estratégica. Como que é chamado pela Secretaria de AISP, área de interesse de segurança pública ali pela própria complexidade. Quais os desafios, quais as propostas da Comissão de Segurança Pública, que recém-criada, né? Ela foi a cisão da Comissão de Direito Militar. Qual é a proposta da comissão? Como que está sendo a atuação? Eu pergunto isso porque alguns episódios atrás nós tivemos aqui uma representante do Conseg Leopoldina, que é um bairro, é uma vila ali da região da Lapa, né? O bairro da Leopoldina. Tem ali o Conseg muito atuante, Conseg Vila Leopoldina. Ela também falou sobre o programa Vizinhança Solidária, temas aí afetos à segurança pública. Até mandar um abraço para Carla Banietti. E tivemos aqui também o Coronel Marcelino, professor. Grande Coronel Marcelino. Ex-corregedor e porta-voz da PM paulista. Então, no espectro segurança pública, a gente teve aí esses expoentes aí falando pra gente aqui, nos dando a honra de participar do podcast. Mas você, como presidente, esse desafio da comissão esta que, obrigado por ter me aceito lá na comissão como membro colaborador. Um abraço para o nosso presidente lá, nosso irmão Manuel Martins Gonzalez, pela nomeação. Qual o desafio que você espera nessa comissão? O que você pode falar para o nosso público lá da região oeste? O desafio que eu espero é continuar fazendo o trabalho que a gente já vinha fazendo. Porque não é porque teve a cisão que mudou, mas que mudou a nossa atuação, muito pelo contrário. E eu estou terminando de ler um livro, 33 estratégias de guerra. 33 estratégias de guerra. É muito bom, viu, irmão? E eu tenho observado como que muitas vezes uma unidade pequena, ela consegue ter mais mobilidade, no sentido de guerrilha. E a gente fala muito com o irmão Manuel, quem carrega o piano. Eu sei que carrega o piano vai estar trabalhando na comissão. Sim. Entendeu? Então, isso para mim é o essencial. A gente continuar desta forma. Nossa comissão, ela não faz muito evento. Chama, não, vem pro evento. A gente não faz. A gente tá na rua. A gente tá na rua dialogando. Então, a Carla conhece a gente. Um grande abraço para ela, o Roberto, os presidentes lá do Conseg Leopoldina. A gente conseguiu, desde que a gente se propôs a presidir a Comissão de Segurança Pública, a estar presente nos Consegues, se fazer presente nas sociedades, que antes a OAB não estava. A OAB, que é uma obrigação constitucional, né? Pois é. Então, assim, na própria lei de organização do Conseg, a OAB não aparece. A gente vai por uma questão de cortesia. E a gente percebe que quando a gente vai em nome da OAB, sim, não consegue Pirituba, não consegue Lapa, não consegue Vila Pereira Barreto, a gente está presente em nome da OAB, da Segurança Pública, nas subprefeituras, dialogando com vereadores, a gente está fazendo exatamente isso, dialogando. É o grande diferencial dessa gestão do irmão Manuel. O diálogo com a sociedade. Ontem mesmo, na reunião, ele falou, nós somos a casa da advocacia e cidadania. A gente tem que trazer o pessoal. A gente só não vai servir, ele brincou com isso. A gente só não vai servir refeição aqui dentro porque tem lá fora no Bom Prato. Só atravessar a rua. Só atravessar a rua. Mas de restante, a casa está aberta. Então a gente conseguiu presidir o Conseg Lapa lá dentro. A gente cedeu e a gente está de portas abertas. Manter esse diálogo, por quê? A gente percebe, quando mistura advogado e segurança pública, tem um ranço. Vem aqui querer bater no batalhão, bater no delegado de polícia, falar de prerrogativa, mas não na nossa comissão.
Eu, como advogado criminalista, há quase 6 anos já só fazendo isso, nunca tive problema com delegacia. Nunca, nunca, nunca. E quando a gente fala que a gente é da segurança pública, da OAB, a gente é recebido com um cafezinho. Me desculpa, gente. Me desculpa, mas é verdade. É diferente. Porque, não sei, o trabalho que a gente faz, a gente entende o trabalho do policial. A gente consegue falar a linguagem do policial. Eu sei o que você está passando aí. Eu não sou polícia, né? Sentir a dor, né? Que eles sentem, um dos grandes eventos que nós fizemos foi chamar a atenção à saúde mental dos policiais militares. Isso é importantíssimo. Essa epidemia de suicídio que está tendo, quem defende a gente na rua. Sabe? Eu, às vezes, como advogado criminal, eu tenho medo, às vezes. Mas e quem é polícia, cara? Tem medo todo dia, toda hora. Mas não pode demonstrar a sua profissão de fé. Quem é que vai falar dele? A gente conseguiu, lá para o pessoal lá da nossa área, a gente conseguiu desconto em escola de luta. Então, Mike, que fosse numa determinada escola, fala assim, olha, estou vindo, é indicado da Comissão de Segurança Pública da OAB lá, ia ter desconto de 10%. Jiu-jitsu, Muay Thai, etc. A descompressão, né? É lógico. Porra. E até mesmo ajudar, né? Ficar em forma, a situação cardiovascular da pessoa, vai ter um AVC. Quanto que é pro estado abaixo de um soldado desse, na tropa? Sabe? Então não é só o intelectual fazer um monte de palestras. Isso é importantíssimo, mas já tá na rua. Aí você vê, poxa, o AB tava aqui. Quantos convites a gente não recebe para palestrar? Aqui, agora tá bem difícil por conta da agenda. Conscientizar nas igrejas sobre droga. Poxa, o AB tá aqui. As igrejas lá da região, a gente tem a Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, que é a nível nacional, sabe? Parceiro nosso, sabe? É muito legal. Teve na nossa reunião, né? O pastor lá, o representante. Né? Eu chamei, foi o pastor Elisandro da Igreja A Casa. Eu então, assim, eu tava de mestre de cerimônia. Vem fazer uma oração pra gente. Então, por ser bairro, a gente se conhecer, então vamos manter isso. É um bairro com idoso, então... Enfim, é o desafio. Manter o que tá bom. Uma dúvida minha, que eu acredito que vai ser de muitos que estão nos assistindo. Qual que é a importância da OAB? Porque muita gente acha que a OAB ela só serve para reunir os advogados e auxiliar os advogados, né? É a visão que acho que muitos têm, né? Inclusive, eu tinha até há pouco tempo. Mas qual que é a importância efetiva de tudo isso? Eu vi você falando aqui do Consegue, nas delegacias, mas o que isso traz de benefício para a população da Zona Oeste? Até que ponto a OAB interfere no trabalho no trabalho policial ali? Eu acredito, pelo que eu estou entendendo, ela ajuda esse trabalho, a questão da segurança pública, né? Mas qual a importância efetiva dele e o que traz de benefício para a comunidade num todo? A importância e efetivação, quem está construindo é a gente. Porque, em tese, não teria essa obrigação. Você se colocar... Não. É um trabalho voluntário. É um trabalho que a gente acredita que tem que ser feito. Mas é um trabalho voluntário que a OAB falou assim... Todo trabalho... Vamos fazer isso. Todo trabalho. Não a OAB em si. O irmão Manuel, na gestão dele, ele dá essa... então não é todo a OAB que faz. Não, tem eu sou da Zona Leste, por exemplo... Tem a OAB da região daqui de Tatuapé. Cada uma tem a ali, sua... O irmão Manuel, o presidente Manuel, ele nos dá essa mobilidade. Que bacana. Ele nos dá essa autonomia. É claro que a gente fala, quero fazer esse projeto, quero fazer isso. Que legal. E lá pela abrange toda a região. De todo o oeste. A gente mapeou, lembra? Foi de até Perus. Isso é muito Não passa pela freguesia do Ó. Não, freguesia lá tem uma OAB própria. Tem uma Carlos Garnica. Na João Paulo. E não seria legal esse projeto partir para todos os bairros? É uma freguesia. Mas isso é iniciativa de cada uma. De quem está presidindo ali, né? De cada uma. Lá, graças a Deus, a gente tem o irmão Manuel, que ele dá... a gente fala irmão que, né? É irmão, né? Sim. Mas, assim, ele dá toda essa mobilidade pra gente. Confiança, porque os cargos, como presidente, é cargo de confiança, né? Então, a gente tem que ter um projetinho, tudo bonitinho, o que nós fazemos. E quando o síndico, a comissão, ele falou assim, Willis, esteja presente nos Consegues. Quando eu não posso ir, graças a Deus, aí quem carrega o piano. Sempre tem alguém presente. Mas sempre são advogados. Sempre são advogados ou membros consultores, afetos à área. Existe um membro consultor nosso. Mas, tá. Por quê? Da polícia.
Se fosse delegado, quisesse entrar como membro consultor também. Poderia também. Poderia entrar. Mas um civil não. Um civil, a não ser que você seja um especialista na área. Por exemplo, de segurança pública. Por exemplo, a Carla. Tem que ter um know-how, né? Porque ela tem know-how para isso. Ela tem especialização pela própria Polícia Militar. Sim, sim. Você poderia... A Comissão de Direito Condominial, Direito Imobiliário, né? Você, Direito Securitário. Sim. Pô, bacana. Como membro consultor, por isso o caso da cidadania. Que bacana. Então é uma iniciativa sem interesse nenhum. Não, a gente não ganha nada. A gente tem acesso a isso. Pô, que bacana. A gente não ganha absolutamente nada. Eu pensei que era uma obrigatoriedade da OAB poder fazer isso. A gente tem que manter comissões ativas. Mas hoje, quanto que você despende do seu tempo para isso? Tipo assim, a semana tem 5 dias, 4, coisa... Não, assim, eu tô à disposição. Coisa básica, né? Sim, mas você tem um tá de pé e a ordem sempre, né? Não, de pé e a ordem, porque a gente sabe, a gente procura sempre estar nos consegues. Se no dia do consegue, na noite do consegue, eu puder ir, eu mesmo vou. Tá. Senão a gente sempre joga lá no grupo e alguém vai ter alguém para ir, alguém vai estar lá representando a OAB. E como os presidentes já nos conhecem e a gente conseguiu cavar muito bem essa nossa presença da OAB, eles já sabem quem são. Que tem todo sentido, né? Sim. Tem todo sentido vocês estarem ali, né? Na mesa de honra, dar palavra pra gente, sabe? Então, por exemplo, o Consegue Vila Leopoldina, na Lapa, estavam com um problema muito grande de barulho alto. E o pessoal chama a polícia, a polícia vai fazer o que, Jesus Cristo? Mas a gente deu uma ideia, vamos falar com o Ministério Público. Faz uma notícia de fato. A gente levantou essa bola, porra, o pessoal olhou diferente assim, entendeu? Isso é bacana. Mas quem tem vocês vão, e vão trazer soluções. É isso. Porque... A gente tá dando consultoria? Não, porque é pro bono, não pode. Sim, mas assim, gente, como advogado, como que eu resolveria isso? Assim, não é consultoria que vem aquela senhorinha, poxa, quero dar entrada no LOAS. Não é isso. Mas assim, dentro do que tá afeto, vai por esse caminho, talvez seja interessante. Então você desafoga ali as linhas do 190, enfim, que não vai para frente. E ajuda todo um sistema, a funcionar melhor. É isso. William, eu vou falar para você que acho que vai ter que fazer o podcast parte 2 aí. Porra. Porque tem muita coisa, é muito assunto para falar, muita coisa ainda, acho que pra gente poder passar sobre isso e ir mais a fundo mesmo, né? Claro. Levantar mais essa bandeira, porque nos afeta diretamente. Sim, sem dúvida. Você entendeu? Nos afeta diretamente a nós, aos nossos filhos, ao nosso país, a tudo. Eu acho que acaba mexendo com tudo, né? E, cara, nem vi a hora passar. Já estamos chegando aí no fim do nosso... Poxa, é verdade. Do nosso podcast. Que papo bacana. Eu quero deixar a palavra aqui com o Catioli. Eu não sei se ele tem mais alguma pergunta para fazer para o William. Não, tá tranquilo, Celso. Quer fazer mais algumas considerações? Direto para o seu público? Não, eu tô muito tranquilo. Nem lembrei que estava sendo gravado. Porque quando a gente tá em irmãos assim, conversando e o papo flui. O papo flui. O papo é bom. Se não fosse aqui o microfone, eu ia lembrar que estava no estúdio. Então, eu tenho só a agradecer. Mas agradecer de forma sincera, sem reservas mentais, a vida do irmão Caccioli, porque sempre deixou as portas abertas, com esclarecimento. Era domingo, quase 9 horas da noite, a gente conversando sobre estudo, conversando sobre evolução pessoal, a disponibilidade deles, agradecer aos irmãos, que sempre muito solícito, desde a primeira vez que os vi, não me esqueço dessa cena, e a importância que tem sido na minha vida. E retomar a fala do irmão. Somos construtores sociais e construtores da paz. Mas não vamos esquecer da argamassa da guerra. E é muito interessante. Ela existe. Então, assim, eu acho muito interessante que, como eu falei, estou estudando bastante essa questão de China. E eu tenho estudado muito aquela filosofia taoísta. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, que sejamos, então, a ordem nesse caos. Sim. E que a gente possa levar a ordem para onde houver caos. E que o caos não nos contamine. Então é assim que eu tenho pensado e tenho agido nas minhas obras. Quero retomá-las, como eu disse. Ótimo. Depois de um hiato,
ano passado não fiz podcast, não fiz nada, procurei me recolher. Tá voltando aqui no Monte Hermon com os meus irmãos. Para mim é muito importante, muito interessante de saber que ainda há pessoas preocupadas com o Brasil. Sem dúvida. Que ele é muito maior querido. Do que qualquer polaridade política que possa ocorrer. Somos muito maiores Exatamente. E eu acredito na vitória final da nossa gente. Você falou uma coisa muito importante. Ele é maior do que qualquer partido, qualquer viés político. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo isso, né? E você falando, desculpa, Léo, te cortar, você falando em se preparar, né? Me veio um ditado que fala: é melhor um soldado estar num jardim cultivando e cuidando das plantas do que um jardineiro estar num campo de guerra. Com certeza. E isso... Quer falar? Não? Não, só agradecer realmente ao William, foi realmente um papo... Show que você falou, a gente não viu passar a hora. Muito obrigado, a admiração aumentou. Obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado. E é isso aí. Se a argamassa da guerra, na verdade, se queres a paz, prepara-te para a guerra. É isso aí. Já dizia o pensador. E somos, de fato, né, obreiros da paz. Tudo isso que a gente falou, brincou, né, ponderou, questionou, é buscando e pedindo ao grande arquiteto que ilumine a mente dos povos, das pessoas, que não caiam em engodos aí. Polarização, né? Polarização é uma coisa idiota. Mas, vamos lá. Eu separei um texto aqui que fala o seguinte: a honestidade é a melhor política? Como podemos reduzir a honestidade a uma política? A política tem seu lugar nos negócios. Pode ser uma política de estender um crédito por 30 dias ou mais dias, ou receber vendedores, clientes, né? Só em determinado dia da semana, né? Em determinados horários. Mas a obrigação ética não pode ser uma simples política. A honestidade constitui um valor por si mesmo, jamais uma política. Sem dúvida. Seja honesto com você, seja honesto com aqueles que te cercam e até mesmo seja honesto com o seu inimigo. Principalmente. Neste mesmo raciocínio, a paz não é apenas uma política. A paz, o shalom, é um atributo divino, um nome de Deus. Você precisa, antes de mais nada, ser um amante da paz. Tende a amar com todo o seu coração, com todo o seu ser, e somente então tornar-se-á um perseguidor da paz. Esse é um trecho do livro Ética do Sinai, Ensinamentos dos Sábios do Talmud, de Irving M. Bunin. Tá? Sensacional. Então, extraído desta obra. Por isso, sermos obreiros da paz. Meu irmão William, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Foi um tema mais pesado um pouquinho. Ao término aqui, né, não se apresse por ir embora, mas me dê os devidos autógrafos nos meus exemplares. E você, né, que nos assiste, quiser ter acesso a essas informações. Vai aonde? Onde né? que compra aí? Tá aqui os livros, tem na Amazon. Deixa com os vendedores aqui. Né? Vai, Léo. Tem na Amazon. Onde que compra esse... Na Amazon. Essa preciosidade aí. Só tá disponível esse. Só tá disponível. O antiterrorismo, reflexões jurídico-processuais. O outro, esse daqui, o Poder Judiciário e o Terrorismo e Crime Organizado, esgotaram. Esgotado? Então temos aí né? uma nova tiragem aí.
E aí você vem falar sobre eles aqui. E falando em novas tiragens, para vocês aí que gostam da parte mais filosófica, mais romantizada, aguardem aí que teremos também surpresas literárias em breve. Né? Então, feito aí algumas mãos, né? Sim, mãos talentosas. Né? E traremos aí futuramente, até meio do ano aí, até junho, espero. Até antes. Né? Ou antes, a gente trazer aí uma edição que também vai estar aí nas plataformas para aquisição e, se Deus quiser, nas livrarias. Mais uma vez, obrigado, que o grande arquiteto do universo nos deu um bom retorno aos nossos lares. Para você que nos assiste, obrigado por estar conosco até esse horário. Não se esqueça, né, da Aberama, da Italina, e da Senhorita Fita, FG Plus. E de todos aqueles que são nossos parceiros e nos apoiam nesta brincadeira que já virou coisa séria. Virou coisa séria. E eu quero aqui finalizar mandando um abraço aí para meus amigos Matheus e Luciano do grupo FG Plus, Italínia. Inclusive, recadinho para vocês, já espalha pro pessoal da OAB lá, que quem é da OAB tem um desconto especial lá com eles também. Maravilha. Então, vai lá, divulgue eles, o pessoal é fera. Acabei de construir um prédio ali no Tatuapé, eles fizeram os móveis planejados em todos os apartamentos, de primeiro e um preço incrível. E também não posso deixar aqui de falar do nosso irmão Anderson, da Aberama Brasil. Rapaz, ele vende um negócio interessante para mecânico. Para chaveiro também. Para chaveiro, mecânico e chaveiro, exatamente. Você pluga a máquina no carro, ela já detecta o problema. Olha como facilita a vida do mecânico, hein? Antigamente o cara tinha que ficar lá ouvindo o barulhinho do motor. Agora não. Botou lá o negócio da Aberama lá. Olha, aqui é aquela luz do lado esquerdo. Só trocar. Isso aqui, vai lá e troca. Facilita a vida do mecânico, né? Ganha tempo. E tempo é o quê? Tempo é dinheiro. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês que nos assistiram. Não esqueçam de dar a sua curtida na nossa página, divulgar o nosso link, lá no Instagram também. Contamos com o apoio de vocês. Um beijo no coração.